Deus, a graça e a paz a todos. Amém. Peço que os irmãos abram a escritura no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 5. Carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 16. Então, Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Até aqui. Podem se assentar, meus irmãos. Aqui nós temos um texto tremendo, muito precioso para nós, onde nós somos instruídos pelo Senhor a quando está alguém entre nós doente. Como diz aqui, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Então, a oração, em nome do Senhor, ungindo com azeite. E é dito assim, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Por quê? Pode acontecer situações onde alguém está doente com uma disciplina por causa de um pecado. É o que nós vemos, por exemplo, no texto da ceia, clássico, 1 Coríntios, capítulo 11, quando alguém participa da ceia de modo indigno. E o que é participar da ceia de modo indigno? Por exemplo, um exemplo vou dar, não é o único exemplo, mas a pessoa está em pecado, ela não se arrepende do seu pecado, não confessa o seu pecado, não reconhece o seu pecado diante do Senhor. E mesmo assim, estando na prática do pecado, vai lá e participa da ceia. Como se estivesse tudo bem, fazendo de conta que está tudo bem. Deus pode pegar e disciplinar esse crente, esse seu filho, com uma doença. E justamente porque visando a correção, visando a disciplina, visando o arrependimento, para que então seja perdoado, uma vez arrependido. Por isso que diz, se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Por quê? Porque por meio dessa enfermidade, foi uma disciplina do Senhor, esse crente veio perceber que isso era a disciplina de Deus por causa do seu pecado, reconhece o pecado, precisa confessar as nossas culpas uns aos outros, orar pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito seus efeitos. Então, pode ser em algumas situações que a enfermidade é uma consequência de um pecado que tenhamos cometido, e do qual não estávamos nos arrependendo, no qual insistíamos teimosamente
né, naquele pecado e não queríamos nos arrepender, então Deus nos disciplina por meio de uma enfermidade. Isso é uma possibilidade, mas agora, significa então, a gente vai concluir que toda vez que alguém está doente, tem pecado. É óbvio que toda doença, ela é uma consequência do pecado original, lá de Adão. Aí, ok. Então, indiretamente, podemos dizer assim, toda doença, ela é uma consequência do pecado, né? Mas não significa que toda vez que alguém está enfermo, é uma disciplina de Deus por causa dos seus próprios pecados que cometeu. Isso não, porque senão o texto aqui diria, né, invariavelmente, né, que a pessoa cometeu pecado. Mas diz assim, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. O que deixa bem claro que nem sempre uma doença ela é consequência de um pecado que tenhamos cometido. Nós ficamos enfermos. E nem sempre essa enfermidade ela é uma disciplina de Deus por causa de algum pecado nosso. Muitas vezes é uma permissão de Deus. Né? Vamos pegar um exemplo bem claro na Escritura. Quando Jó é tocado na sua carne por Satanás, sob a permissão de Deus, era em consequência dos pecados de Jó que aquilo estava acontecendo, aquela doença, aquela enfermidade havia vindo sobre ele? Não. É só nós lermos ali, né, Jó capítulo 1 e 2, que nós vamos perceber que as doenças que sobrevieram sobre Jó não eram uma disciplina por causa dos pecados que ele havia cometido. Mas nós vemos, sim, circunstâncias na Escritura que enfermidades vieram sobre pessoas como consequência dos seus pecados. Então, as duas coisas existem. Existe a doença que não é uma consequência de um pecado direto meu, e existem, sim, enfermidades que podem ser uma consequência, uma disciplina, por causa de um pecado que eu tenha cometido. Mas, quando fala assim, para ungir, né, o enfermo com azeite, em nome do Senhor, o que se está pretendendo aqui, principalmente? É o quê? É a cura. É a cura. Ou seja, nós vamos, né, alguém está enfermo, nós vamos orar para que essa pessoa seja sarada, seja curada. E é interessante, né, porque no catolicismo romano, e agora nós vamos entrar, né, numa penitência, aliás, uma penitência, num sacramento. Hoje eu vou falar de dois sacramentos, a penitência, né, e essa aqui que é a extrema-unção. Né? Alguns chamam de unção dos enfermos, né? Acho que de tanto, né, os crentes baterem, né, tipo, refutarem, né, a extrema-unção, muitos católicos começaram a chamar, né, digamos assim, não mais de extrema-unção, mas de unção dos enfermos. Mas, né, classicamente, né, ela é conhecida, né, esse sacramento, como extrema-unção. Inclusive, alguns católicos começaram a usar o termo unção dos enfermos, porque muitos ainda continuam usando o termo clássico extrema-unção. Coloca para nós aqui a questão dos sacramentos ali, o sacramento da extrema-unção. Extrema-unção é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica e é administrado a pessoas que estão em perigo de morte devido a doença grave ou velhice. O que acontece? Independente do nome que eles dão, né, se continuam chamando extrema-unção, e sim, continuam chamando, mas independente daqueles que venham a chamar, né, de unção dos enfermos e tal, independente, a doutrina católica sobre né, isso que eles entendem como um sacramento, é que ele não é para ser administrado sobre qualquer pessoa que está doente. Não é porque tu está enfermo que tu já pode ali, né, ir recorrer, né, à unção. É só doenças graves. Doenças que têm, inclusive, né, mais indicado, eles dizem, né, é para quem está em perigo de morte. Por isso que normalmente é chamada extrema unção. Porque normalmente ocorre uma unção no batismo, ocorre uma unção na crisma,
Quando às vezes está lá, né, alguém vai ser ordenado, né, daí o sacramento da ordem e tal, vai ser ungido também. E por fim, então, haveria aquela que seria a última unção, né? Ou seja, a última unção da vida da pessoa, né? Aquela que estaria preparando a pessoa para a morte, né? Que seria a extrema unção. Está lá moribundo, né? Está lá às portas da morte, então ele seria ungido uma última vez, né? Para se preparar, né? Para o pós-morte, né? Por isso, extrema unção. Eles entendem, né, que não poderia ser qualquer pessoa a ungir, né, mas teria que ser um sacerdote. Né. O texto ali, ele vai dizer assim, chame os presbíteros da igreja. Né. Ok. Né, é bom, né, que seja que os pastores, né, os presbíteros estejam sempre, né, dispostos, prontos, né, a atender, né, esses chamados. Né. Mas será que somente um presbítero poderia ungir outra pessoa com óleo, né, e orando em nome do Senhor para que essa pessoa seja sarada? Não, meus irmãos. Por mais que o texto mencione, né, aqui, chame os presbíteros da igreja, nós precisamos entender, né, e comparar textos com textos. E nós vamos perceber que, por exemplo, no final do Evangelho de Marcos, capítulo 16, Marcos, capítulo 16, no versículo 17 e 18, vai dizer assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais seguirão quem? Seguirão aos presbíteros? Esses sinais seguirão aos apóstolos? É isso que está escrito no texto? Ou está escrito, esses sinais seguirão aos que crerem? Está escrito aos que crerem. Aí dizem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Isso está disponível para quem? Só para os presbíteros, diz o texto? Não, para aqueles que creem. Aos que crerem. Nós vemos aqui, por exemplo, em Marcos, nós também temos, justamente em Marcos, no capítulo 6, nós vemos aqui essa mesma unção de Tiago, que a gente leu ali em Tiago 5, que nós já vamos daqui a pouco voltar lá para aquele texto de Tiago. Nós vemos aqui em Marcos, capítulo 6, e no versículo 7, diz assim, ó, e chamou a si os 12, e começou a enviá-los a 2 e 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Aí depois, mais adiante, nesse mesmo capítulo, no versículo 12 e 13, diz assim, ó, e saindo eles, pregavam que se arrependessem. Então, os apóstolos foram comissionados pelo Senhor, ele começou a enviá-los de 2 e 2, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, e então eles saíram e pregavam que se arrependessem. E ele diz assim, ó, e expulsavam muitos demônios, porque foi, né, o Senhor os capacitou para isso, o Senhor deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então eles expulsavam muitos demônios, e olha só o que diz no final do 13, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então qual era o objetivo dessa unção? Era a cura. E os curavam. Deixa eu ver aqui um detalhezinho aqui. Então, basicamente, meus irmãos, um texto de Marcos 6, versículo 13, né, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. E o texto de Tiago, capítulo 5 e versículo 14, são os únicos dois textos no Novo Testamento que falam dessa unção com óleo. E ambos, né, visam o quê? Visam a cura.
do enfermo, daquele que está enfermo. Né? Ou seja, então os enfermos são ungidos visando a cura deles, né? Que eles sejam restaurados, tenham sua saúde restaurada. Então está alguém entre vós, voltando agora lá para Tiago 5, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Põe novamente naquele slide isso. Então, ó, quando ele diz, o ministro do sacramento é o sacerdote ou bispo. Então, o que acontece? Eles entendem que somente, né, um sacerdote, né, e entenda esse sacerdote, né, no conceito católico, somente de padre para cima, né, então o padre, né, que é um sacerdote, ou o bispo, é quem podem oficiar, né, ministrar esse sacramento da extrema-unção. Consiste na unção com óleo especial na fronte e nas mãos do doente, acompanhada de orações. Vejam, é um óleo especial, não é qualquer óleo. Não é qualquer óleo. E aí a gente vê uma certa semelhança nos meios neopentecostais. Porque no neopentecostalismo, né, não é qualquer óleo, tem que ser um óleo ungido. Não pode ser. Não, é uma heresia dizer que tu pode pegar o óleo de cozinha ali e ungir alguém para orar pela enfermidade. Não, tem que ser um óleo consagrado, especial e tal. Né? Sabe, eu não vejo problema, eu não vejo problema de tu, né, orar, né, e consagrar um óleo, né, pedir, Senhor, né, abençoe, ok, né, a gente ora pelo pão da ceia, a gente ora, né, pelo cálice, né, pedindo que o Senhor abençoe. Então, eu não vejo o problema em si, né, de orar ao Senhor, né, consagrando, né, para um uso especial, né, que o Senhor determinou na palavra e tal. Mas agora, apesar disso, nós não podemos jamais atribuir poder ao óleo. E achar assim, não, tem que ser o óleo, né, porque daqui a pouco, né, que nem no meu neopentecostal, né, tem um óleozinho para cada coisa, né? É o óleo para prosperidade, é o óleo para cura, aí tem um óleo para expulsar o demônio, tem um óleo para isso, tem um óleo vermelho, um amarelo, um verde, um azul e tal, e cada cor tem um objetivo especial, né? Sendo que, biblicamente, nós temos dois textos falando da unção com óleo, ambos falando apenas da questão de restaurar o doente. Não tem prosperidade, não tem expulsar demônio ungido com óleo, em nenhum momento. Nunca a gente vai ver algum demônio sendo expulso, com um endemoniado sendo ungido. Né? E não diz, sabe que especificamente, assim, né, tem aqui o bispo consagrar aquele óleo e tal, porque daí ele fica um óleo especial, não sei o que. Tem isso. Então, mas agora o óleo que ele quer usar no catolicismo, ele é todo especial. É o bispo que foi lá, não é nem o padre, né? É o bispo que consagrou aquele óleo, né? Um óleo consagrado. Assim, né? Então, consiste na unção com óleo especial na fronte e nas mãos do doente, acompanhada de orações. Seus efeitos são fortalecer a alma, olha só, conceder perdão dos pecados, se a pessoa não puder confessar, confortar diante do sofrimento e preparar para a morte. Deixa eu ver, onde é que está a cura? Onde é que está a cura aqui? Não... Ué? Mas não era para curar? Os apóstolos não foram lá ungindo com óleo e tal, orando? Não era para curar as pessoas? Não diz aqui, e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Quando diz aqui, né, onde é que está o ponto aqui que alguns podem, e que daqui a pouco, né, os católicos tenham chegado a uma conclusão errada, né, sobre o texto e achar que é para o perdão dos pecados. Né? Porque o texto diz assim, e a oração da fé salvará o doente. E aí, já que falou em salvação, então, né, então é salvação da alma. Então é para perdão dos pecados. Essa é a conclusão, né, que provavelmente eles devem ter chegado. Né? Só que, vamos lá, essa palavra grega aqui, que é traduzida, né, aqui, e a oração da fé salvará o doente. Ela somente, é o termo sozo, tá? Somente tem o sentido de salvação da alma? Será? Né? Sabe que o termo
salvar e curar, ele é muito semelhante, tanto no grego como no hebraico. Tanto é, né, que tem aquela passagem lá de Malaquias, né? Deixa eu ler aqui aquele texto, né? Malaquias, capítulo, deixa eu ver, acho que é o capítulo 4 de Malaquias. Isso. Capítulo 4 de Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Ó, mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Porque cura trará nas suas asas. Só que uma outra forma de traduzir esse texto também é que e salvação trará nas suas asas. É uma possibilidade de tradução também. Tem versões que traduzem dessa forma. Por quê? Porque cura e salvação, né, estão muito conectadas a essas palavras. E muitas vezes é o contexto que vai nos dar, né, o sentido. Se ele está falando de salvação, especialmente salvação da alma, porque muitas vezes o termo salvação, né, não necessariamente, né, às vezes é usado no contexto de salvação da alma, às vezes é uma salvação, né, de circunstâncias, né, de perigo, algo do tipo. Mas há contextos em que essa salvação é uma salvação justamente de uma doença, de uma enfermidade. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Abram comigo lá em Mateus 5:23. Deixa eu ver. Mateus 23, só um pouquinho. Abram Marcos 6:56. Marcos 6:56. Olha só. Onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam saravam. É o mesmo termo grego. Saravam. Eram salvos. Né? Mas salvos em que sentido? Eles saravam da enfermidade. Vamos ver aqui outro texto, né, para os irmãos ver que esse contexto, né, muitas vezes fala de uma cura física. Marcos 5:23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Ou seja, para que seja curada e viva. Então, esse termo grego, ele várias e várias vezes ele vai ser traduzido no Novo Testamento para sarar, para ser curado de uma enfermidade. Então, voltando lá para Tiago 5:15, e a oração da fé salvará o doente, nós poderíamos traduzir também. Então, e a oração da fé sarará o doente. Ou, e a oração da fé curará o doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora, por que os pecados, né? Diz assim,
se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. É por causa que o sacramento da extrema-unção lhe foi administrado, e por isso que automaticamente seus pecados foram perdoados? Não. Alguém é perdoado quando? Quando se arrepende dos seus pecados. Então alguém se arrepende dos seus pecados, diante de Deus, reconhece, né, o seu pecado. Muitas vezes essa situação aqui, a pessoa está doente, aí vem os presbíteros, vão ali ministrar a palavra. Né, porque não vamos chegar assim, ó, tá aqui, ó, chegamos aqui, deixa eu ungir aqui rapidinho, aqui, chorar por ti, quando, ó, estou indo embora. Não é assim que acontece. A ministração da palavra, por isso que é um contexto onde, né, essa pessoa ia ser ministrada pela palavra. E muitas vezes, né, ia ser um momento, né, de sondar o coração. Justamente, né, os ministros aqui iriam, né, sonda isso, né, essa situação, será que não pode ter sido motivado por algum pecado? Te examina. Vai pensar, pá, realmente, eu estava, né, andando em tal e tal pecado, assim e tal. Então, é um momento, né, de arrependimento. Momento de, então, por isso, né, se houver cometido pecado, serão perdoados. E aí vai, novamente, então nós vamos ter 16, confessar as suas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Uma coisa aqui. Isso aí. E orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, o objetivo aqui dessa ordem, desse mandamento né, do Senhor, de que quando está alguém doente, para chamar os presbíteros da igreja, o objetivo é a cura. E também é um momento propício, né, para que haja uma sondagem do coração, né, para que sim haja, né, confissão, né, de suas culpas e possa haver, então, uma cura completa. Né? Sim, uma cura tanto do corpo como da alma. Né? Ou da alma e do corpo. Né? Então, não apenas restaurar, né, fisicamente, né, mas especialmente se houver cometido pecados, né, a restauração não ser só física, mas também espiritual. Né? A alma ser restaurada, a alma ser sarada, né, desses pecados, né, que tenha levado a ela a condição, né, de estar né, enferma. Ok, então esse é o primeiro sacramento, né, que é o da extrema-unção. Vamos agora para o próximo, que é o da penitência. Então, penitência. A penitência é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica, também conhecido como sacramento da reconciliação ou confissão. Práticas de penitência podem variar, né, incluindo orações, jejuns, esmolas, vigílias, peregrinações, outras formas de sacrifício e mortificação. A confissão dos pecados a um sacerdote é um ato de humildade e confiança na misericórdia de Deus, buscando perdão. Isso aqui tudo são os conceitos, tá, católicos, tá, irmãos? Tem mais algum slide sobre penitência? Não, tem isso aí. Pode voltar nesse aqui. Então vamos lá. Aqui nós temos então esse outro sacramento, né? E dos 7 que nós estamos abordando, né? Abordamos aqui o 6º, né? Extrema-unção, por mais que normalmente ele seria o último, né? Mas eu coloquei ele assim, dessa forma, como penúltimo, justamente para abordar como último, né? Propositalmente, esse sacramento da penitência. Então a penitência, ela é dividida, nós podemos dizer assim, ó, em 4 fases. Tá? Porque penitência, é interessante, né, que nós temos aqui na CF uma passagem bíblica, que é no capítulo 2 de Romanos, e no versículo 5, que diz assim, ó, mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, o que é um coração impenitente? Né? É um coração não arrependido.
Então, penitência, né, ela estaria ligada, né, a esse conceito de arrependimento dos pecados. E nós devemos nos arrepender dos pecados? Com certeza. Né? Quem não se arrepende dos pecados, de fato, não pode ser salvo. Né, Jesus ele nos ensina, né, com muita clareza. Né, por exemplo, a gente poderia abrir vários textos aqui, meus irmãos, né, sobre a necessidade de arrependimento. O arrependimento é um dos aspectos mais básicos do Evangelho. Né? Para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos não apenas crer no Evangelho, mas nos arrepender dos nossos pecados. Então, o arrependimento ele é essencial para a salvação. Então, ao nós abordarmos, né, e mostrarmos os erros que há no sacramento da penitência, nós não estamos com isso, né, querendo dizer que o arrependimento bíblico, né, é algo de pouco ou nenhum valor. Pelo contrário, o arrependimento da forma como ele é apresentado nas Escrituras, ele é essencial. Ele é essencial para todo aquele que quer ser salvo e para aquele que é salvo. Então, tanto é uma condição inicial, né, para nós entrarmos no reino de Deus, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Como na nossa caminhada, né, assim como a porta é estreita, o caminho é estreito. E isso implica que nós entramos na porta estreita por meio do arrependimento e nós continuamos trilhando o caminho estreito por meio do arrependimento, de uma vida, né, nos arrependendo dos nossos pecados. Então, a vida do cristão, ela é uma vida na qual ele deve se arrepender dos seus pecados. Então, vamos ler aqui um texto em Lucas 13, versículo 1. Jesus diz assim, ó, e naquele mesmo tempo, estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então veja que Jesus ele é enfático em nos ensinar que sem arrependimento nós pereceremos. Então nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Né? Vez após vez, toda vez que o evangelho é pregado, nós somos chamados ao arrependimento. A resposta que nós damos ao evangelho deve ser uma resposta de fé e arrependimento. Mas agora, esse arrependimento, conforme apresentado nas Escrituras, ele não pode ser confundido e colocado nessa caixinha do sacramento católico chamado penitência. O arrependimento bíblico é algo diferente desses conceitos de penitência católica, desse sacramento católico de penitência. Como é que são as fases, né, desse sacramento, né, da penitência? Primeiramente, né, precisa haver um exame de consciência. E existe problema em um verdadeiro crente fazer um exame de consciência? Não há problema nenhum nisso. Então, o problema não está em se fazer exames de consciência. Nós devemos, sim, nos examinar. Nós somos chamados, por exemplo, né, no texto da ceia. Não diz assim, examine-se o homem a si mesmo. E vários outros textos da Escritura. Nós temos Salmo 139, né, onde no final do Salmo, ele fala, né, o Davi ali orando ao Senhor, né, sonda-me, ó Deus, e me conhece. Então, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, ou seja, essa sondagem, né, da consciência, do coração, da nossa mente, né, sabe, trazendo, né, a lembrança, né, os nossos atos, nossas omissões, nossas palavras e tal, né, para nós confessarmos isso diante de Deus. Isso é algo, assim, ó, abençoado, é algo muito bom, é uma prática sã e que todo crente deve fazer.
Todo crente deve se autoexaminar. A Escritura nos chama a esse autoexame. Então, o exame de consciência, né, que seria essa primeira fase, né, não é problema isso está ok. Tá? Segundo ponto, daí, né, vem a contrição. Contrição é algo correto biblicamente? Óbvio que é correto. Salmo 51. Né, coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Esse, né, é algo que se espera de alguém que se examina e percebe, né, os seus pecados, reconhece os pecados. É algo que se espera que as pessoas, né, fiquem contrita, quebrantada, né, por causa dos seus pecados, sem tristeza por causa dos seus pecados. Então, esse primeiro momento, assim, não é o problema da penitência, no caso desse sacramento, né, da penitência. A pessoa se examinar, a pessoa ficar contrita por causa do seu pecado. O problema já começa aqui, ó, no terceiro ponto, que é a confissão. Porque no sacramento da penitência, essa confissão, ela não é feita a Deus. No sacramento da penitência, ela não é feita, essa confissão, a algum irmão. Como diz ali o texto, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros. Não diz, ó, confessai as vossas culpas ao sacerdote. Diz confessar as vossas culpas uns aos outros. Mas, quando nós encontramos na Escritura sobre vários textos sobre confissão, na sua grande maioria, essa confissão, ela é dita ali que é para ser feita a um sacerdote, ou na grande maioria os textos estão falando de uma confissão feita a Deus. A Deus. Só que daí no catolicismo eles minoram, eles diminuem o valor da confissão feita a Deus. E aí eles pegam aquele texto de Tiago, né, confessar as culpas uns aos outros, que é uma confissão que eu posso fazer, né, para qualquer irmão na fé. É óbvio que, apesar de nós podermos fazer uma confissão, né, para qualquer irmão na fé, de alguma culpa nossa, não implica que tu deve necessariamente, né, sair abrindo teu coração para qualquer um. Nós devemos, né, ter sim, né, um determinado cuidado, né, e se formos, né, abrir algo, né, e confessar alguma culpa a algum irmão nosso, que seja, né, um irmão que nós reconheçamos como alguém maduro na fé, né, que possa nos aconselhar, que possa, sabe, né, nos dar um conselho conforme a palavra de Deus. Então, né, tem que se tomar um cuidado, porque, né, às vezes tu vai pegar uma pessoa completamente imatura, uma pessoa, né, mesmo sendo um irmão em Cristo, às vezes, né, não é, dependendo, tem algumas pessoas que não seria a melhor, a pessoa mais indicada para tu sair derramando, né, o teu coração e confessando suas culpas. Então, mesmo assim, deve-se tomar um certo, né, cuidado para quem, né, vai confessar, né, alguma culpa. Mas, o texto diz confessar as nossas culpas uns aos outros. Vamos abrir lá novamente o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Isso aqui, meus irmãos, é algo tremendo de nós colocarmos em prática, sabe? Mas é interessante, aqui tem um ponto, né? Vejam, o que diz assim, ó, confessai as vossas culpas. Texto crítico vai substituir a palavra culpas por pecados. Texto crítico coloca o termo pecados aqui, confessai os vossos pecados uns aos outros. Só que o texto diz confessai as vossas culpas. Tem alguma diferença ou não tem diferença nenhuma? Tem uma diferença. Tem. Porque confessar os pecados, os católicos gostam do texto crítico aqui, né? Por quê? Porque eu tenho que confessar todos os meus pecados ao sacerdote, né? Ao padre. Então eles baseiam, eles tentam, né, pegar ali, tem que confessar os teus pecados ao padre. Só que quando fala confessar as culpas, é especialmente nesse aspecto. Tanto é que diz assim, ó, e orar pelos outros para que sareis.
Isso pode estar conectado com o que vinha logo antes, né, na questão daquele que está enfermo, e esse sarar, inclusive, ser um sarar também do corpo. Né? Sim, ok, pode por causa do contexto, mas nós não podemos, vamos dizer assim, aplicar somente a essa situação, de estar alguém doente, né, e esse sarar ser um sarar do corpo. Nós podemos sim, a pessoa, ou seja, eu posso, né, pegar, abrir o meu coração, né, e confessar culpas, né, que eu tenho para algum irmão sem estar doente, sem necessariamente estar doente no corpo. E eu vou sarar porque muitas vezes o pecado ele é comparado com uma enfermidade. E especialmente, né, as culpas, ou seja, aquele peso, sabe? Eu lembro, né, de situações, por exemplo, quando eu me converti ao Senhor, né, havia situações que eu havia, né, cometido pecados, né, tipo, anos antes. E aquilo, sabe, ficava como que uma ferida aberta, né, no meu coração. Assim. E aquilo era como se aquilo ficasse sempre sangrando, sabe? E aquilo, eu confessei os meus pecados ao Senhor, confessei. Eu fui perdoado, e eu sabia que tinha sido perdoado, sim. Tipo assim, eu não tinha dúvida, sabe? Não tinha, assim, uma dúvida, mas será que eu fui perdoado? Não, eu tinha certeza que eu tinha sido perdoado. Mas mesmo assim, sabe, aquela ferida ainda estava ali, como que aberta. Aí, eu fui ali e confessei. Especialmente, né, porque aqueles pecados, né, eu havia escondido por meio de mentira. Né? E naquele contexto era em relação à minha mãe. Eu havia mentido para ela, né, e ocultado aqueles meus pecados. Então eu fui e confessei para ela. Foi para ela que eu tinha mentido. Então eu fui lá e abri meu coração e confessei as minhas culpas. O que aconteceu? Meu coração foi sarado, porque, né, aquela alegria, sabe, né, entrou no meu coração. Não foi ali que eu fui perdoado. Eu já tinha sido perdoado antes quando eu confessei a Deus os meus pecados. Mas ali eu fui sarado. Então, sabe, muitas vezes esse é o ponto, né? Tu vai confessar o teu pecado a Deus e tu foi perdoado, ponto. Né? Tu não é que, se tu não confessar pro irmão, tu não vai ser perdoado. Não é essa a questão. Mas é que muitas vezes aquela culpa permanece, tu fica ainda se sentindo, sabe, culpado, e aquilo vai te machucando, e aí Deus, ele nos deu um mandamento para nós confessarmos nossas culpas uns aos outros e orarmos. Daí o irmão vai lá, ora por ti e tal. Sabe? E Deus, ele sara teu coração. Por meio, sabe, dessa comunhão, né, que tu tem com o teu irmão, onde tu abre. Então isso é uma bênção, só que isso é algo que está disponível, né, para nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros. Não precisa ser, tem que confessar para o pastor. Não é porque o pastor é um sacerdote. Não. Todos nós somos sacerdotes. Se for analisar, quiser confessar o sacerdote, todos os crentes são sacerdotes. Mas o ponto é, vejam que toda essa questão sacramental, né, ela está ligada a esse conceito de sacerdote. Olha lá, ó. Eucaristia, né, é o sacerdote, né, o padre lá, né, consagrando a hóstia, o cálice, tal, né, porque ele entende que ele está oferecendo um sacrifício no momento ali da missa. A crisma, né, tá lá, o sacerdote, né, ungindo, né, a pessoa para receber o Espírito Santo. Matrimônio, o sacerdote que faz o casamento. Não pode ser, né, não, tem que ser o sacerdote, o padre lá fazendo o casamento. Então veja que tudo, né, eles conectam com esse aspecto, né, ou seja, vinculam, né, ao clero, né, da Igreja Católica. Nós já vimos no culto, né, na quinta-feira passada que clero é todo o povo de Deus. Clero é a herança de Deus, são todos os santos, é o rebanho de Deus. Mas, né, eles colocaram que o clero é só eles, é só o grupinho ali que foi, né, que recebeu o sacramento da ordem. Né? Esses são o clero. Né? Ou seja, já se colocam no nível assim, e é só eles que podem, né, então, oficiar os sacramentos. Apesar que, só, né, para ser, vamos dizer assim, tem um sacramento que eles dizem que pode ser qualquer um administrar, inclusive, olha o cúmulo, eles dizem que pode até mesmo ser um ímpio para administrar. Um pagão, um cara, né,
que é o batismo. Existe que o batismo, a pessoa que quer ser batizada, ela não pode se auto-batizar. Mas ela pode, digamos, né, que eu quero muito ser batizado e tal, né, eu nunca fui batizado. Eu posso chegar e pedir para qualquer um, se for o caso, não tem lá o padre para batizar, não tem o bispo, não tem, né, um diácono e tal, eu posso chegar e pedir para qualquer um. Pode ser um ímpio, alguém, tipo assim, que não acredita em nada do que eu estou falando. Tu concorda em me batizar? Tá, ok, eu te batizo. Daí, tipo, ele vai lá, desde que o ímpio fale as palavras, daí eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo está válido, né? Tá tudo ok. Ou seja, né, nos outros 6 precisa, né, um sacerdote ministrar o sacramento. Né? No caso do batismo, daí nesse caso daí não precisa, aí pode ser até um pagão, um ímpio, assim, né, batizando, tá tudo certo. É, tipo, sei lá, né? Vamos lá, é completamente sem sentido, mas... então, assim, ó, na penitência tem esse momento da confissão que eles entendem que é, né, no catolicismo, somente para o sacerdote, somente para o padre. E nós já vimos que, biblicamente, não é sustentável, né, porque o texto que vai falar sobre a confissão uns aos outros é este. Nós temos, por exemplo, outros contextos, né, de confissão. Vamos abrir aqui. Né, dessa confissão, vamos dizer assim... que ela acaba sendo feita, né, diante das pessoas. Tá? Por exemplo, quando João o Batista, né, estava batizando, vamos abrir lá em Mateus capítulo 3, versículo 6. Mateus 3, 6. Ó, e eram por ele, no caso por João o Batista, né, eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Só que essa confissão aqui, meus irmãos, ela não era uma confissão, vamos dizer assim, para João Batista como um sacerdote, né, e tal. Não, ela era uma confissão pública. Ela era uma confissão pública. Então eles confessavam, né, publicamente os seus pecados. Uma situação semelhante nós vemos, por exemplo, em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 19, versículo 18. Atos 19. E muitos dos que tinham crido, isso é lá em Éfeso, tá? Vinham confessando e publicando os seus feitos. Como sinal de arrependimento, sabe? É como se eles estivessem dando um testemunho. Sabe quando tá lá, né? Aquela pessoa assim, que se converte, né? Daí ela dá um testemunho, assim, né? Pá, assim, ó, eu era assim, era assado e tal, pá, pá. Daí confessa, né? Um monte de coisa que, né? Mas, né? Glória a Deus que Jesus, né, me perdoou, me salvou e tal, pá. É algo semelhante a isso, sabe? Eles vinham crido, ou seja, já tinham sido perdoados. Mas mesmo assim, eles vinham confessando e publicando seus feitos. E aí, né, deixando bem claro para todos, né, só, fui isso, fui assim, fui assado, mas, né, agora estavam, né, perdoados em Cristo. Então, existe espaço, né, para uma confissão particular, né, a um irmão, conforme aquele texto lá de Tiago 5,16. Existe também espaço, né, em alguns contextos, para essa confissão pública. E nós temos, né, vários e vários textos ao longo da Escritura que eu poderia, sabe, né, trazer as dezenas, de poder ficar o resto da noite aqui estudando os textos que falam sobre a confissão a Deus, que essa é a mais abundante nas Escrituras. Mas vamos abrir aqui alguns textos, tá? Salmo, capítulo 32, versículos 1 ao 6. Salmo 32, versículos 1 ao 6. Diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Vê, quando eu guardei silêncio. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí olha o versículo 5. Confessei-te o meu pecado
e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Então, olha que coisa tremenda, sabe? Olha que precioso que é, né, a confissão a Deus. Porque Deus é aquele que pode perdoar os pecados. Aí, Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas essa confissão aqui, que está falando aqui, que as confessa e deixa, é confessar para o sacerdote? Não, é confessar a Deus, conforme o próprio texto do Salmo. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. É aqui, meus irmãos. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, ou seja, o arrependimento genuíno, onde tu não apenas confessa algo que tu nem deseja, né? Porque existe aquela confissão, mesmo a Deus, né? Você está ali confessando para Deus algo que não há intenção nenhuma de abandonar. Porque a pessoa acha, né, que só o ato de ela confessar o seu pecado já basta para ela ser perdoada. Sem nenhuma contrição, sem nenhuma tristeza pelo pecado, sem nenhum desejo sincero de abandonar o pecado. Isso não é um arrependimento. O arrependimento verdadeiro envolve tristeza pelo pecado, nojo pelo pecado, envolve confissão a Deus e envolve abandono do pecado, deixar o pecado. Então, esse é o arrependimento verdadeiro. É assim. Então é óbvio que se eu confessar algo que eu nem tenho a intenção de deixar de fazer, né, é uma mera confissão formal, né, ela não tem valor algum. Mas agora a confissão ela tem que estar junto, né, de um desejo sincero de abandonar, de não querer mais praticar aquilo. Então o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. A misericórdia de quem? Do Senhor. Outro texto. Daniel, capítulo 9, versículo 4, depois no versículo 20. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo, meu Deus. Ok, né? O foco que a gente poderia ler toda a oração, se fosse o caso, tá? Mas o foco vejam, ele está confessando o pecado diante do Senhor. No versículo 20, não, esse que já era o 20, né? Tá certo. Por isso pulou ali, então, né? Mas o ponto essa aqui é a oração de Daniel, e onde há essa confissão diante do Senhor, dos seus pecados, e ele também, né, intercedendo, né, pelos pecados da nação. Agora vamos abrir, meus irmãos, João, Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. E versículo 21 ao 23. João, capítulo 20. Versículos 21 ao 23, diz assim. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados.
e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. E aí, esse aqui é um dos textos-chave que os romanistas, né, os papistas, utilizam para dizer que os sacerdotes, né, no caso os padres, bispos e o Papa, né, é que teriam o poder de perdoar, né, ou não os pecados. E aí por isso eles dizem assim, que haveria necessidade de confessar os pecados para um sacerdote. E ele é quem iria então, né, declarar o perdão. E né, só que é disso que o texto está falando. O texto está dizendo assim, ó, né, aqueles a quem perdoar os pecados, ou seja, então com isso, né, concluímos então que todas as pessoas deveriam, né, fazer uma filinha lá para confessar os pecados lá para Pedro, para Tiago, para João, para André e tal, né? Também aqueles 3.000, né, depois dos 5.000, daí ficava, né, dele, né, tipo, confessando os pecados lá para daí, né, o Pedro, né, tá perdoado. Aí o Tiago, né, tá perdoado e tal, daí ficava declarando perdão, né, não, tu não dá perdão. Tipo, é assim, né? Tipo, quem eles perdoar tá perdoado, quem retiver tá retido e tal. Qual é o sentido disso, meus irmãos? Isso é algo que foi atribuído somente esse poder, né? Essa autoridade, né? Aqueles a quem perdoar os pecados eles são perdoados, aqueles a quem os retiver eles são retidos. Isso aqui é algo, né, que foi conferido, né, simplesmente aos apóstolos ou aqueles que são ministros, né, oficiais em alguma congregação, né, tipo pastores, diáconos, é isso? Não, isso aqui é algo que foi dado à igreja. Tá? Mas em que sentido? Vamos entender quais são esses contextos, tá, meus irmãos? Abram comigo lá em Mateus, capítulo 18. Mateus 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. O que é a igreja, meus irmãos? A igreja é a congregação. Ou seja, esse aqui é o estágio final da disciplina. É onde aquela pessoa não quer se arrepender do seu pecado. Vejam, se teu irmão pecar contra ti, ele pecou. Diz ali, vai se confessar com o padre. Não, o texto não está dizendo. O cara que pecar, né? Vai lá e diz para ele que ele tem que confessar o pecado dele para o padre. É isso que o texto está dizendo? Não. Se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Ele vai precisar ir confessar o pecado dele para outra pessoa? Para o pastor? Para o presbítero? Para o bispo? Não. O texto não diz que ele vai precisar confessar para mais alguém. O problema foi resolvido entre ti e ele e o Senhor, né? Porque o arrependimento dele é diante de Deus. Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, veja, se ele tivesse escutado as testemunhas, precisaria levar para mais alguém? Não. Precisaria ir lá no pastor, no padre, a confessar o pecado dele, para daí, né, ser declarado o perdão e tal. Não. Chamou as testemunhas e a pessoa, realmente, eu estou errado, e reconhece o pecado, pede perdão. Está resolvido ali. E agora o terceiro nível, né, quando, ou seja, mesmo com as testemunhas, continua ali teimoso, endurecido, aí vai ser trazido a questão para a igreja, para a congregação. Ou seja, se não escutar, diz-o à igreja, diz-o à congregação. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio publicano. Ou seja, a igreja, a congregação, vai reter o perdão. Ou seja, não vai... Isso significa que é um nível pessoal. Se o teu irmão pecar contra ti. Então, por exemplo, a Marina pecou contra mim.
Significa que eu posso reter o perdão em relação a ela? Não. Eu, ao nível pessoal, automaticamente eu tenho que perdoar. Na próxima oração que eu fizer a Deus, se eu lembrar, eu ainda estou com alguma coisa contra a Marina, eu já tenho que liberar perdão para ela. Então, há um nível, isso aqui, esse reter o perdão, quando diz, aqueles a quem perdoar os pecados, eles são perdoados. Aqueles a quem os retiveres, eles são retidos. Esse reter o perdão, não é algo que foi conferido a qualquer um de nós individualmente. Mas é algo que foi conferido à igreja. Por isso é aqueles a quem perdoardes. Eles são perdoados. Aqueles a quem os retiveres, eles são retidos. Isso que é algo que é feito pela congregação. Poder de perdoar ou reter. Quando é que alguém vai ser perdoado? Se quando o assunto chegou para a igreja, e aí aquela pessoa se arrependeu, realmente reconheceu o seu pecado, confessou, né, e se percebe ali um arrependimento sincero, o que a igreja vai declarar? O assunto chegou à igreja, a igreja vai declarar o perdão. Então, aqueles a quem perdoardes, os pecados são perdoados. Agora, se aquela pessoa, se aquele irmão, mesmo o assunto chegando até a igreja, chegando até a congregação, a assembleia, e ele não quer dar ouvidos à assembleia, não quer ouvir a congregação, ele é chamado ao arrependimento e continua endurecido. A igreja vai, não, mas tu está perdoado. A igreja vai fazer isso? Não, a igreja vai reter o perdão. Não, por quê? Porque a igreja vai excluir essa pessoa da comunhão. Ele vai ser declarado, como diz ali, considera como um gentio publicano, ou seja, o perdão está sendo retido dessa pessoa. A igreja vai reter o perdão e vai considerá-lo um gentio publicano. Se futuramente ele se demonstrar arrependido, for, visto que há frutos de arrependimento, ele pode ser novamente restaurado à comunhão. E aí então a igreja não vai mais reter o perdão, mas vai perdoá-lo. Isso é algo, feito como igreja. Não é algo que foi conferido, individualmente a qualquer um de nós. Olha como quando Paulo instrui, a igreja de Corinto, porque não tinha expulsado, aquele iníquo do meio deles lá que tinha cometido a fornicação. Era algo que estava sendo feito em conjunto pela igreja. Não era algo que era particular, um lá. Não, era algo que foi conferido para toda a igreja. Poder de perdoar ou reter, conforme o entendimento que a congregação tem, se aquela pessoa chegou ao arrependimento ou se ela continua endurecida no seu pecado. Então isso não é algo que foi conferido a um suposto sacerdote, mas é algo que foi dado à igreja. Tá? E, por fim, último texto aqui em relação à confissão, a gente poderia aqui abordar vários textos, mas o último texto sobre confissão é 1 João, capítulo 1. Esse texto aqui é tremendo. Todos são, mas esse é um texto especial. 1 João, capítulo 1. Versículos 7 ao 10. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, meus irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. E aqui nós temos uma garantia. Olha só que tremendo isso, meus irmãos. O texto diz assim, no versículo 7 vai dizer, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de alguns pecados? É isso que o texto diz? Não. O texto diz de todo
o pecado. Sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí depois, no versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de algumas injustiças? É isso que diz o texto? Não, o texto diz de toda a injustiça. Isso por causa do quê? Por causa da obra de Jesus na cruz. Da obra consumada de Jesus, da obra perfeita de Jesus. Do único sacrifício de Jesus feito por nós na cruz. Uma única vez. E que nos salva de modo perfeito. E aqui eu já quero entrar agora na questão do purgatório. Porque o que acontece? O purgatório está muito conectado com esse sacramento da penitência. O que acontece? No sacramento da penitência, como eu falei aqui, são 4 fases. Né? A fase do exame de consciência, da contrição, que eu já comentei que não tem problema nenhum, né? Porque é bíblico isso, nós nos examinarmos, nós estarmos contritos, né, pelos nossos pecados. Mas o problema mora na confissão, que no sacramento católico, né, é algo exclusivo, né, tem que confessar auricularmente, né, você vai confessar para o padre, né, ir lá no confessionário, isso aí não é bíblico. A Bíblia não apresenta esse padrão. Mas tem a quarta fase, que eu não comentei ainda, que é a da satisfação. Ou seja, tu confessou o pecado do padre, mas aí tu vai ter que fazer satisfação pelo pecado que tu confessou. E o que é essa satisfação? Que no final de contas, né, é onde fecha, né, o elo do que vai ser chamado então a penitência. Por isso que até muitas vezes essa satisfação é chamada, né, fazer penitência. A satisfação do pecado. E aí a satisfação, né, vai ser a penitência. Né, que normalmente é usado esse termo assim, né, o padre vai te dar uma penitência. O padre vai te dar, né, algo, né, que tu vai executar como satisfação, como uma espécie de pagamento, porque olha como é que é o joguinho de palavras, né? Eles dizem, não, é porque o sacrifício de Cristo, ele te livra apenas da culpa do pecado. Mas isso não significa que tu estás isento, né, de toda a penalidade do pecado. Existem penalidades temporais que tu vai ter que arcar. E aí, né, só que nessas penalidades que tu tem que arcar, tem essas que o padre te dá a satisfação, a penitência e tal, né? Pode ser daqui a pouco, né, rezar umas Ave Marias, rezar uns Pai Nosso, participar de alguma procissão, subir alguma escada de joelho, fazer alguma coisa assim, né? Alguma coisa que o padre diz, não, faz assim e tal, né? Dá uma esmola lá, sei lá, faz, né, tal, e daí tu faz aquilo, daí tu tá, né, fazendo a satisfação. Né? Ou seja, o sangue de Jesus não foi suficiente para te purificar, para te perdoar, para te... Né, não, tem que, né, fazer uma satisfação. Né? Tu, né, vai tomar parte, né, nessa... Tipo assim, o Pai não ficou satisfeito plenamente, né, com o sacrifício de Cristo. Né? Precisa nós satisfazermos também, né, assumirmos... Vê como é terrível, sabe, como... de maneira geral, os sacramentos eles vão sempre roubando algo. Né? Os sacramentos do catolicismo eles vão roubando algo dos méritos, da glória, né, do sacrifício de Cristo por nós. Porque a Eucaristia, né, vai lá, né? Não, o sacrifício lá, não, a gente tem que estar atualizando o sacrifício. Aí, penitência, né? Não preciso fazer eu, né, satisfação, né, e pagar, né, pelo meu pecado. Posso, né, confiar que Cristo pagou, né, completamente. Não, eu tenho que fazer a minha parte para pagar os meus pecados também. Só que tá aí aqueles pecados que não deu tempo, que tu não confessou para o padre e tal, né, e aí não fez satisfação por esses pecados. Pai, agora, vai para o inferno então, porque, né, não, aí até batizado,
Esses pecados são veniais. Hoje eu não vou abordar essa questão de venial, mortal, tal, né? Mas aí tu tem a chance, tu vai para o purgatório. Aí no purgatório tu vai ser purificado, né, dos pecados. Coloca ali, aqui, ó, purgatório. Tá. Definição do dicionário Oxford. No ensino católico romano, um lugar ou estado no qual as almas dos mortos sofrem pelas coisas ruins que fizeram quando estavam vivas, para que possam se tornar puras o suficiente para ir para o céu. Né? Eles sofrem pelas coisas ruins que fizeram quando estavam vivos, para que possam se tornar puras o suficiente para ir para o céu. Diferente do inferno, o purgatório é um estado de purificação, com a esperança da salvação. Não é um lugar de sofrimento eterno. Não é um lugar de sofrimento eterno. Mas não significa que não é um lugar de sofrimento, é um lugar de sofrimento. Só na visão católica não é um sofrimento eterno. Ou seja, é praticamente igual ao inferno, só que é temporário. É um inferno temporário. Né? Onde vai lá para ser purificado dos pecados. Etimologia, a palavra purgatório, deriva do latim, purgatorium, que significa lugar de purificação. Tem mais algum purgatório? Ou o próximo é indulgência? Então, a próxima é indulgência. Tá. O que acontece, meus irmãos? Então, olha o joguinho de palavras, né? No catolicismo, então o sangue de Jesus, ele teria nos perdoado da culpa do pecado, mas nós precisaríamos fazer uma satisfação, né, para sermos purificados do pecado. E aqueles pecados que nós não fizemos satisfação em vida, para sermos purificados, nós teríamos que ir para o purgatório para sermos purificados desses pecados. Só que, vamos lá, o que está escrito no texto que nós acabamos de ler? 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, está escrito aqui que simplesmente nos perdoa de todo pecado, ou está dito que nos purifica de todo pecado? Nos purifica. Se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ou seja, o sacrifício de Cristo é suficiente para não apenas nos perdoar. Vejam, olha que tremendo, meus irmãos, como é completo, pleno, a obra de Cristo por nós, na cruz. Ele não alcança para nós apenas o perdão. Mas é a purificação, nós é que temos que correr atrás da purificação. Não, a obra de Cristo ela é completa, meus irmãos. Jesus, ele nos salva perfeitamente, completamente. Hebreus, capítulo 7, versículo 25. Portanto, vamos ler aqui, desde o 22. Hebreus 7, 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Mas ele pode salvar perfeitamente quem? Aqueles que por ele se chegam a Deus. Aquele que quer se chegar a Deus por meio do são isso, são aquilo, por meio da Maria, por meio do padre, esses não vão ser salvos. Porque só podem ser salvos, né, com uma salvação plena, perfeita, completa, aqueles que se achegam a Deus por meio de Jesus Cristo, dependendo plena e somente nele. Portanto, pode também salvar perfeitamente, ou seja, completamente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora, vamos ver aqui, ainda em Hebreus. Hebreus, capítulo 10, versículo 2. Aliás, versículo 1 em diante. Hebreus 10, versículo 1 e 2. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. E é interessante que é exatamente isso que acontece no catolicismo. Eles têm 1001 sacramentos. Não, 1000 não, né? Tem 7. 7 sacramentos.
Né? Mas que são, né? Milhares de vezes, vamos mudar aqui, né? Milhares de vezes a pessoa vai lá, participa, né, de milhares de missas, né? Participa de milhares de confissões, né, do sacramento da penitência, do sacramento da tal, recebe a extrema-unção, e mesmo assim, né, o cara é salvo perfeitamente. Não, ele fica, não, se eu morrer eu ainda vou ter que ir para o purgatório, né, para lá, né, ser aperfeiçoada a minha salvação. Por um sofrimento pessoal meu. Ou seja, eu vou sofrer, né, para ser finalmente purificado dos meus pecados. Então, tipo, nunca, né, no catolicismo a salvação ela é completa, ela é perfeita. Ou seja, é exatamente aquele sistema, né, como eu já disse, né, se volta, né, o sistema, né, daqueles e se piora, né, o dos sacrifícios. Nunca, pelos meus sacrifícios, continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Olha só, se fosse algo, né, que salvasse perfeitamente, não precisaria mais fazer. Então, se a missa fosse trazer uma salvação perfeita, não precisava mais fazer missa. Uma já seria suficiente. Se a penitência fosse suficiente, né, para salvar perfeitamente, não precisava de, né, só uma já seria suficiente. Mas agora, tem algo que pode nos salvar perfeitamente. E por isso, só foi necessário ser feito uma vez, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Esse sacrifício nos pode salvar perfeitamente. E por isso que foi necessário somente ser feito uma vez. De outra maneira, diz aqui, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Mas agora, olha o que diz um pouco mais adiante aqui. Versículo 10 em diante, na qual vontade temos sido santificados. Nós somos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Não adianta, o católico ele pode ir 1000 vezes no padre se confessar. O padre não tem o poder de tirar os pecados. Ele pode participar de milhares de missas. A missa não tem o poder de tirar o pecado. Pelo contrário, está piorando a sua situação cada vez que ele participa de algo tão blasfemo como é uma missa, né, onde eles atribuem que ali naquela hóstia, né, está contido Deus. Eles comem Deus na hóstia. É um ritual, né, que não só é pecado, né, é idolatria, é blasfemo. Mas há algo que pode purificar plenamente um católico. Ele se arrependendo dos seus pecados, abandonando as heresias nas quais ele cria e crendo no genuíno evangelho contido na Escritura, crendo no sacrifício perfeito de Jesus. Aí esse católico, que ele vai deixar de ser, né, católico no sentido, né, de católico apostólico romano, né, ele vai deixar de ser papista, romanista, vai virar um crente na Escritura, um crente no evangelho de Jesus Cristo, e aí vai ser salvo perfeitamente. Então há esperança para os romanistas, desde que eles depositem a sua esperança unicamente em Jesus Cristo, tal qual é revelado nas Escrituras. Aí diz assim, versículo 12, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha isso, meus irmãos. Com uma só oblação, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então veja que a salvação de Cristo é perfeita. E Jesus, o que ele fez por nós, não foi apenas conquistar o perdão. Ele conquistou tudo, meus irmãos. A purificação, a limpeza, sabe? Ele nos comprou, ele nos libertou. Tudo foi comprado por Jesus na cruz, por meio do seu sangue. E aqui em 1 João, sobre quando nós confessamos a Deus nossos pecados, é dito, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
de todo o pecado. E aí fica, mas daí tu tem que ir para o purgatório para purificar. Daí o sangue de Jesus perdoa, mas a gente precisa satisfazer para purificar. E o texto está dizendo, meus irmãos, o texto diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Não é de alguns pecados. De todo pecado. Depois, novamente, para não ficar assim, mas será que eu entendi certo? Não, é para que fique bem claro que é isso mesmo. No versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Purgatório seria para purificação, né? Mas o nosso purgatório, meus irmãos, o nosso purgatório é o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é o nosso purgatório, porque purgatório é, né, para purificação. A única coisa que nos purifica é o sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus é o nosso purgatório, é aquilo que nos purifica. Os católicos, né, se não se arrependerem, né, vão ir para as chamas, né, mas não são chamas de um purgatório. Infelizmente, são chamas do inferno. E não são temporárias, são eternas. E só para a gente concluir, nós concluirmos aqui, é interessante que, apesar de não haver, né, purgatório no Novo Testamento, nem no Antigo, nada, existem alguns católicos que tentam torcer alguns textos para tentar provar, né, uma suposta presença da doutrina do purgatório no Novo Testamento. E eles vão usar 3 textos, né? Tem alguns ali até, de repente, outros, mas basicamente os principais que eles usam são esses 3. Tá. Um deles é Mateus 5, 23. Não é só o 23, deixa eu abrir aqui o texto. Mateus 5, versículo 23 em diante, tá? 23 até o 26. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lance na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Aí ele diz assim, aqui estava falando do purgatório, né? Porque daí tu vai ir para o purgatório, não vai sair de lá enquanto não pagar toda a dívida, né? Então, e aí, só que vamos lá, ok, né? Esse texto é interessante porque ele vai ter uma certa conexão com Mateus 18, onde nós temos aqui a parábola, né, daquele rei que perdoou a dívida e tal, mas aí o servo não quis perdoar o seu próximo. Aí o rei manda chamar de volta. Aí diz assim, Mateus 18, no versículo 32. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então vejam, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim como o outro, até que pague até o último centavo. Os dois falam, né, de pagar, né, até o fim. Né? Só que vamos lá, num contexto é da pessoa que, né, ela pecou contra alguém e não foi lá consertar, não foi pedir perdão, né? Ou seja, ela não está demonstrando arrependimento. No outro caso, é alguém que recebeu a ofensa, mas não quer perdoar. Ambas as situações é um problema do pecado não resolvido. É um pecado que ou não houve arrependimento, ou
a falta de perdão para o pecado de outro. Quando não há arrependimento, há perdão? Não. Quando não há perdão para outro, não estendo perdão a outro, eu sou perdoado? Não. E aí, esse ir, né, e ser entregue aos atormentadores até que pague, né, tudo que devia. Vamos lá, aqueles que serão entregues ao tormento, é algo temporário? Não é algo temporário. A condenação no Novo Testamento, nós não vemos ela sendo apresentada, quando digo novo, não só novo antigo, na Escritura. A condenação é eterna. A condenação, ela não é apresentada como algo temporário. Ela é apresentada como algo eterno. No dia do juízo irão os injustos para o lago de fogo, enquanto que os justos herdarão a vida eterna. Então não tem essa coisa de ir para um local de tormento para pagar, né, pelos próprios pecados. Esse pagar até o último centavo é ficar lá para sempre. Esse é o ponto. É condenação eterna. Não é um purgatório onde fica ali por um determinado tempo e daí, consegui eu pagar os meus pecados. Porque vamos lá, se o purgatório fosse algo, né, correto, algo, né, que então eu posso, né, eu mesmo, né, dar satisfação pelos meus pecados e ainda, né, daqui a pouco, se eu não conseguir dar satisfação plena, eu vou para o purgatório para terminar de pagar até o último centavo. Que necessidade haveria de Jesus ter morrido por nós na cruz? E quando ele diz assim, Pai, né, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito. Né? Tudo que é possível. Passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. O Pai poderia dizer, realmente tem um purgatório, tem uma escapatória, né? Deixa o povo todo, vem para cá, para esse sofrimento aí, deixa o povo todo ir para o purgatório lá, se purificar, e daí depois, né, eles são perdoados e, né, não precisa derramar o sangue por eles. Sabe, seria mais lógico, né, pensar em algo assim. Então, haveria, né, mas, né. Agora, vamos ver aqui outro texto. Tá? Mateus 12. Eu vou ver esse aqui, depois vai ter mais um em 1 Coríntios 3, e aí a gente finaliza, tá, meus irmãos? Mateus 12, versículo 31 e 32. Diz assim, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, o que acontece? Olha só. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Todo pecado e blasfêmia são perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Então nós temos aqui um pecado que não tem perdão. E nós temos outros pecados que têm perdão. Óbvio, quando há arrependimento. Né, quando se recorre, né, ao sangue de Jesus para que se tenha esse perdão. Aí diz, se qualquer disser, Jesus repete, né, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Nem neste século, nem no futuro. E aí, ele diz assim, tá vendo? Qual é a lógica, né, do catolicismo ali, né, para querer advogar o purgatório. Tem pecados que eles não são perdoados aqui, mas eles são perdoados no século futuro. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo ela não é perdoada nem aqui, nem no futuro. Tipo assim, mas peraí. Mas o purgatório, no próprio catolicismo, não é dito que ele era apenas para purificar o pecado e não para perdoar? Então já se entrou numa contradição aí, porque eles mesmos, né, tipo, sabe, eu vi vídeos ali de católicos, né, tipo, defendendo o purgatório e tal,
E eles dizem assim, não é que a gente está diminuindo o sangue de Jesus, é porque o sangue de Jesus é para perdoar, o purgatório não é para perdoar. O purgatório é para purificar, é para santificar. O perdão é exclusivo de... Tá, mas aqui está falando de perdão, não está falando de purificação. Então, que prova de purgatório tem aqui? Não tem prova nenhuma. E a questão é, todos os pecados, eles são perdoados. Quando? Em vida. Em vida. Os pecados podem ser perdoados. Agora, depois que morreu vem o juízo. Hebreus 9, 27. É dado aos homens morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Não tem. Nós dizemos, vindo depois disso, o purgatório. Não tem. Vindo depois disso, o juízo. Algo tão, né? Seria algo tão importante, se de fato as almas dos mortos fossem para o purgatório, isso seria, né, uma doutrina importantíssima, se isso fosse uma verdade. Não deveria, estar contida nas páginas do Novo Testamento? Se isso fosse, né, algo importante, tem que... E aí, por fim, nós temos o último texto, que é 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios 3. E versículos 10 em diante. E só um... Antes de eu abordar esse texto aqui, coloca no texto das indulgências. Aqui, indulgência. A definição, indulgência, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel, devidamente disposto em certas e determinadas condições, alcança por meio da igreja. Tu vê? Então, eles dividem, né? A pena temporal, né, que ela pode ser perdoada, né? Remissão a perdão, e existe a culpa. Então, eles dividem a culpa da pena. Aquilo que eu comentei antes sobre a satisfação, né, do sacramento da penitência é para pena. E eles atribuem que o sacrifício de Cristo seria suficiente apenas para culpa. Então, Jesus não sofreu a pena, né, o castigo pelos nossos pecados. Ele apenas levou a culpa. Você vê como no catolicismo eles diminuem o sacrifício de Cristo, o poder, né, da obra de Cristo, o efeito, né, a obra de Cristo tão tremenda, maravilhosa, e ela é diminuída, né, nessas doutrinas, nessas heresias. Né. Fiel devidamente disposto, em certas determinadas condições, alcança o meio da igreja, a qual, como dispensadora da redenção, então não é mais, né, a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, o Pai que nos escolheu, que enviou o seu Filho para nos redimir, né, o Filho que vem e executa o plano de redenção, morrendo por nós, né, o Espírito Santo que aplica a redenção a nós, nos conduzindo à fé, ao arrependimento. Não é mais a Trindade que dispensa a redenção a nós. Agora é a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que dispensa a dispensadora da redenção. Né? Distribui e aplica. Vê como eles arrogam a si. Né? Eles arrogam a essa instituição, a essa seita, ela se arroga a si o papel que é do Espírito Santo. O papel que é do Espírito Santo, eles arrogam para si. Aquele que distribui e aplica a redenção de Cristo é o Espírito Santo. Com a autoridade, o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Vejam que ele diz que, inclusive, né, as obras dos santos, né, têm os seus méritos para ajudar no perdão dos nossos pecados. Ou seja, não é somente o mérito de Jesus que perdoa os nossos pecados, e que perdoa, né, da culpa, mas também da pena temporal e tal, né? Não é apenas o mérito de Jesus. Porque é engraçado, né? A indulgência é para remir da pena temporal.
Só que é por meio de quê? Do tesouro das satisfações de Cristo, ou seja, seria do mérito de Cristo. Tá. Então, no final de contas, né, Jesus ele resolve o problema da culpa, mas aí é que daí tem um outro tesourinho que está guardado lá, por critério, né, do Papa, do Bispo e tal, que ele só é sacado, né, esse aqui, para resolver quando da indulgência. Quando a indulgência, aí vai lá, daí tu, né, pode tirar lá dos tesouros, né, dos méritos de Cristo, e não só de Cristo, como dos santos, para quitar, né, o problema ali do pecado, né, quanto à pena temporal. Então, primeiro, já há um compartilhar aí, né, da glória, da salvação, da glória, né, da redenção, da remissão com homens, né, os santos, né, as satisfações de Cristo e dos santos. Os méritos, meus irmãos, para nós alcançarmos o perdão, a remissão, é unicamente de Cristo. Não tem compartilhar aí o mérito de santo, né, para contribuir no perdão do pecado de outro. Isso é blasfemo, isso aí é heresia terrível. Mas, por fim, né? Aí, ó, quais as formas de indulgência? Indulgência parcial, remove parte da pena temporal. Indulgência plenária, remove toda a pena temporal. Tem mais algum? Quais as formas de obter as indulgências? Para obter uma indulgência, seja ela parcial ou plenária, são necessárias 3 condições principais. Confissão sacramental. Né? É necessário confessar os pecados, buscando o perdão de Deus, mas, né, confessar os pecados, lembrem, tem que ser para o padre. Tá? Não pode ser uns aos outros, não pode ser para Deus, não, tem que ser para o padre. Tá? É confissão sacramental, e o sacramento tem que ser confessado ao sacerdote. Viram aqui? Segundo passo para conseguir a indulgência. Comunhão sacramental. Eu preciso receber a Eucaristia. Então, participar daquele rito, que eu já disse que é idolatria, e é um rito blasfemo, precisa participar daquilo, né? Ou seja, receber a Eucaristia, comunhão sacramental. E oração pelas intenções do Papa. Né? Tem que interceder, né, lá pelo Papa e tal, pelas intenções do Papa. E é necessário rezar pelas intenções do Santo Papa. Então, só que, óbvio, né, que não é só isso. Então, veja, as indulgências, né? Então, as indulgências não é só uma coisa lá da época da Reforma, que já foi extinto, que não tem mais, né, que a Igreja Católica reconheceu o erro e tal. Não. Indulgência continua, meus irmãos. Quais outras formas de obter indulgência? Além dessas condições principais, pode haver obras específicas que, ao serem realizadas com condições acima, concedem indulgência. Essas obras podem incluir realizar a via sacra, rezar o Santo Rosário na igreja ou em família, fazer adoração ao Santíssimo Sacramento por pelo menos meia hora adorando a hóstia. Né? Aí consegue uma indulgência parcial ainda. Né? Nem ler ou escutar a indulgência parcial. Visitar uma igreja, um oratório público, rezar um Pai Nosso, um credo, além das orações pelas intenções do Papa. Usar um objeto de piedade, um crucifixo, um terço, um escapulário, uma medalha, né? Abençoado por um sacerdote, que não pode ser. Se tu fizer a medalhinha, não resolve. Tem que ser um crucifixo, um terço, um escapulário, uma medalha, abençoado por um sacerdote ou bispo. Aí é que vai. Aí é poderoso aquele objeto. Né? Te dá uma indulgência parcial ainda. Não é total. Participar de um jubileu de celebrações especiais. Tem mais alguma? É importante ressaltar que a indulgência pode ser aplicada tanto para si mesmo quanto para as almas dos fiéis defuntos. Ou seja, as almas do purgatório podem receber, né, o perdão né, da pena do pecado, a remissão, por meio de indulgências. Não é possível aplicar indulgência a pessoas vivas. Opa, assim. A igreja é quem determina quais atos de piedade concedem indulgências, se elas são parciais e plenárias. A obtenção de indulgências não é uma garantia de salvação, mas sim um meio de buscar a remissão das penas temporais e aprofundar a união com Deus. Tem mais algum? Acabou? Tá. Aí o que acontece? A indulgência, né, por exemplo, na época da Reforma, né, tinha uma forma de conseguir a indulgência, né? Pagava e conseguia a indulgência. Inclusive, né, muitas indulgências, né, que o Papa concedia, ela te perdoava, ela te livrava das penas, né, inclusive de pecados que tu iria cometer. Isso aconteceu. Né? Então, assim, né, tipo assim, tu conseguiu, a indulgência simplesmente era o quê? Um salvo-conduto.
estou livre. Né? Então, por meio da indulgência, o que acontece? A confiança, né, em relação ao perdão, em vez de estar em Cristo, no seu sacrifício, está na autoridade do Papa em conferir uma indulgência. Agora está aqui, salvo-conduto, né? Estou livre, né, do meu pecado, da pena do pecado. Né? Então, estou livre do purgatório, porque, né, o Papa me concedeu uma indulgência. Só que se o Papa tinha esse poder todo, né? Inclusive, engraçado, né, que eu estava, antes de vir para cá, eu dei uma lida nas 95 teses do Lutero. Né? E é engraçado que ele fala, né, que uma das teses ali, o Lutero, ele falava assim, né, que por que o Papa, né, ele dava indulgências por causa do dinheiro, né, para construir lá a catedral lá de São Pedro, Basílica de São Pedro? Por que ele dava indulgências, né, tipo, em troca de dinheiro, e não dava as indulgências e libertava todas as almas do purgatório por pura caridade, por puro amor às almas? Né? Por que não? Se ele tinha esse poder, né, de conceder a indulgência, por que ele faria isso em troca de dinheiro se ele poderia, por amor, fazer? Né? Da indulgência, então, ele libera o purgatório, tem esse poder, tem essa chave, né, de liberar essas almas, né, para ir, né, para o céu. Faz isso por amor. Por que fazer isso em troca de dinheiro? Mas, né, a gente sabe que... Não vou nem entrar, né, porque isso é tudo, né? Onde é que está a indulgência na Bíblia? Não vou nem entrar aqui, porque assim, eles nem tentam provar, né, as indulgências da Bíblia, porque não vi, pelo menos, né, uma tentativa de provar. A indulgência é pura tradição oral. Né? Purgatório, eles até tentaram, né, ali, usar esses dois textos ali, e agora, né, o último que a gente vai ver aqui, a gente conclui, que é 1 Coríntios 3, versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E é interessante que eu fiz questão de ler essa passagem aqui, desde o versículo 10, porque normalmente quando os católicos vão usar esse texto para falar do purgatório, eles só leem do versículo 12 em diante, só do 12 em diante. Por quê? Porque imagina, se eles forem ler o 11, eles estão novamente sendo relembrados de que o fundamento da igreja não é Pedro, de que o fundamento da igreja não é o papado, mas que o fundamento da igreja é Jesus Cristo. Aleluia. E então, eu não vi nenhum, pelo menos dos que eu vi vários vídeos, tá, dos católicos defendendo o purgatório. Todas as vezes que eles citam esse texto, pelo menos dos que eu assisti, eles não citam o versículo 10 e 11. Eles já começam do 12. E eu tenho certeza que é intencional, né, para ocultar a verdade. Né? A verdade é que o fundamento, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E aí, eles dizem, tá vendo, o purgatório é isso aqui, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, né, passa pelo fogo do purgatório, né, e daí é salvo. Tá, mas vamos lá. O texto está falando, as almas que morrem, né, vão passar pelo fogo, né, e tal. É isso que o texto está falando? Ou o texto está falando do dia? Que dia é esse que está falando? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarar, que dia é esse? É o dia do juízo. É o dia em que todos temos que se apresentar perante o tribunal de Cristo. Esse é o dia. E nesse dia, as obras de cada um, não é dito que a pessoa vai ser colocada no fogo.
Ou o texto diz que nós seremos colocados no fogo. É isso que o texto está dizendo? Não, diz assim, ó, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Declarará o quê? A obra de cada um. Porque pelo fogo será descoberta o quê? A obra de cada um. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo é aqui uma figura de linguagem, meus irmãos, é que nem assim, ó, quando tu coloca o ouro, sabe? Não diz ali, ó, a obra de cada um. Se o que edificou foi ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Ou seja, a obra vai ser colocada como que no fogo. E aí, o ouro, o que acontece quando o ouro é colocado no fogo? A prata é purificada. O que acontece com a fena? Com a madeira, o feno e com a palha? É destruída, é queimada. Então isso aqui está falando de quê, meus irmãos? De galardão. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Não é tipo assim, ó, vai direto para o céu. Está dizendo que a obra vai ser passada pelo fogo, de todo mundo. De todo mundo. Então quer dizer que todos vão para o purgatório? Então, vamos aplicar isso aqui a Maria. Os católicos, né, dizem que Maria era imaculada, que ela nunca pecou, e inclusive estava isenta do pecado original. Lógico que isso aqui tudo são heresias que a gente vai ainda mais adiante refutar, mas a Maria não vai ter que ter as suas obras provadas pelo fogo? Vai. As obras de Maria serão provadas pelo fogo. O que permanecer, né, ela vai receber galardão. Conforme, igual todo mundo. A gente está falando de galardão. Se a obra, né, ou seja, se ela foi comparada ao ouro e permanecer, recebe o galardão. Agora, se a nossa obra foi palha, vivi a minha vida cristã, né, assim, crendo o suficiente para ser salvo, mas boa parte do meu entendimento e tal eram as minhas próprias ideias. Isso é o quê? É palha. É feno. É madeira. Vai ser queimado. Qualquer coisa que não for baseada estritamente na Escritura não vai permanecer. E aí, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Veja, todo o tempo não está falando das pessoas irem para o fogo, está falando da obra ser provada pelo fogo. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Como pelo fogo, não é, todavia o tal será salvo passando por meio do fogo. Não diz isso. Todavia o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ou seja, é uma comparação. Uma comparação. Imagina alguém que está lá numa casa, a casa começa a pegar fogo. E aí ele consegue sair da casa sem levar nada, porque ele só para escapar com vida. O restante tudo pegou fogo, mas ele conseguiu escapar com vida. Essa é a comparação que está falando. Todavia o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não é no sentido de que ele vai precisar passar um período no fogo, se purificando, para daí poder alcançar os céus. O texto não está falando disso. Não sei por que sabe, eles ainda tentam, né? Tentam só para passar vergonha, né? Usar um texto desses para tentar provar purgatório. Mas é isso, meus irmãos. Tá? Aqui são as tentativas, né, do catolicismo de tentar provar um purgatório na Bíblia. No mais, a gente sabe que toda vez que a Bíblia fala, né, sobre o que acontece, né, com as almas quando morrem, né, ou elas vão para o inferno, para o Hades, Sheol, ou vão para o paraíso. Né? O ladrão, né, na cruz, por exemplo, não foi batizado, não recebeu nenhum sacramento, mas hoje mesmo será comigo no paraíso. Não seria o caso de ele ir para o purgatório primeiro? Não, né? Ele creu no Senhor Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados, ele se converteu. Então, ele foi salvo por Cristo. E é assim que acontece com todos aqueles que são salvos por Cristo. Não vão para purgatório nenhum. Nós vamos direto para o paraíso. Bem, meus irmãos.